Nos últimos dias eu contei pra vocês sobre algumas dívidas do Barcelona em relação à compra de jogadores, e agora o clube apresentou oficialmente as suas contas para a Assembleia de Sócios, o que confirmou que realmente eles devem 159 milhões de euros por suas últimas contratações, sendo 40 milhões a curto prazo e o restante a longo prazo. Entre os pagamentos pendentes temos 48 milhões de euros ao Leeds United por Rafinha, 20 milhões ao Bayern de Munique por Lewandowski e 24 milhões e meio ao Sevilha por Jules Koundé. Segundo Ferran Olivi, que é o tesoureiro do clube, a dívida total do Barcelona hoje em dia ronda os 2 bilhões e meio de euros, sendo quase 1 bilhão pela construção do novo Camp Nou. O presidente Joan Laporta, na Assembleia de Sócios, voltou a dizer que deseja trazer Messi para uma despedida digna no novo estádio. Teremos o maior prazer em prestar uma homenagem a Messi, e a sua equipe já sabe disso. Seria ideal fazê-lo no retorno completo ao Camp Nou do Spotify em novembro de 2026. Meus amigos, então é muita grana por vários jogadores, tá bom? Inclusive, se eu não me engano, aí se você ver a lista, né, tem quase 17 milhões ao Atlético Paranaense, né, devidos pelo Vitor Roque. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muito mais coisa interessante. Treta, Neto e Rafinha por conta de Neymar. Bora ver como é que foram os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro. Manchester United venceu o Liverpool. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem o Bahia dominou por completo o Grêmio e assim goleou por 4-0. Os gols foram marcados por Iago, William José, David Duarte e Rodrigo Nestor. Botafogo foi ao Castelão e venceu por 2-0 o Ceará com gols de Cris Ramos e Jefinho. Internacional conseguiu se afastar do Z4 ao vencer o Sport em casa por 2-0, com gols de Borré e Bruno Henrique. Mirassol manteve a sua invencibilidade lá no Maião ao vencer o São Paulo por 3-0. Alisson, Reinaldo e Carlos Eduardo foram os autores dos gols. Flamengo e Palmeiras fizeram um duelo com direito a 5 gols, onde no final o rubro-negro venceu por 3-2. Os gols do Flamengo foram marcados por Arrascaeta, Jorginho e Pedro. Já do lado do Palmeiras, Vitor Roque e Gustavo Gomes marcaram. Ainda faltam 3 jogos que acontecem hoje para completar essa rodada: Juventude e Bragantino, Vasco e Fluminense e também Santos e Vitória. Então a tabela sem esses 3 jogos está desse jeito: Palmeiras e Flamengo têm 61 pontos cada na ponta, Cruzeiro tem 56, Mirassol 52, Botafogo e Bahia completam o G6 com 46 pontos. Na zona de rebaixamento temos Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. Arrascaeta e Caio Jorge são os artilheiros com 15 gols cada, seguidos por Vitor Roque com 13. O Brasileirão não consegue passar uma rodada sequer sem uma polêmica com a arbitragem, e ontem não foi diferente, já que o juiz Wilton Pereira Sampaio não marcou esse pênalti de Jorginho em cima de Gustavo Gomes bem no início da partida, e obviamente isso daí rendeu muito após o apito final. Gustavo Gomes, em entrevista, falou o seguinte: o quarto árbitro falou pra mim que achou pênalti, imagina, o quarto árbitro achou que foi pênalti e avisou que tinha que ir para o VAR, mas o árbitro principal é quem manda. PC de Oliveira, em análise do Sport TV, comentou que o pênalti deveria ter sido sim marcado e completou dizendo o seguinte: é pressão, os árbitros estão pressionados e com medo de tomar decisão, tem que ter atuação do VAR em lances claros assim. Já o diretor do Flamengo, José Boto, falou o seguinte: se alguém está reclamando da arbitragem é porque não está habituado a não ser ajudado. E o técnico Felipe Luiz foi no mesmo tom, falando que se alguém não pode reclamar da arbitragem é o Palmeiras. Meus amigos, mais um lance polêmico, e como eu já falei em outro vídeo pra vocês, uma hora seu time vai ser ajudado, uma hora seu time vai ser prejudicado, e a arbitragem brasileira cada vez está pior. Toda rodada
tem alguma polêmica, seja com o árbitro de campo, seja com o árbitro de vídeo, e parece que a arbitragem brasileira só vai de mal a pior. E lembrando que a profissionalização dos árbitros só está programada para acontecer lá em 2027. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha, deixa o like no vídeo porque fortalece muito meu trabalho aqui no YouTube, e também se inscreva caso você não seja inscrito, ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo, afinal, aqui é onde você vai sempre ficar sabendo das últimas notícias desse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. O jornalista Marcel Rizzo, do Estadão, informou que Neymar tem grandes chances de ficar fora da Copa do Mundo de 2026. Isso porque, neste momento, ele não está nos planos de Carlo Ancelotti, principalmente porque, levando em conta o aspecto físico, vários atletas estão na frente dele por uma vaga entre os convocados. O ex-jogador Rafinha deu entrevista ao Estadão e fez um apelo por Neymar na seleção, ao dizer o seguinte: queria que o brasileiro entendesse que se com o Neymar é difícil, sem o Neymar vai ser foda, vai ser terrível para ganhar uma Copa do Mundo. Acho que ele tem que estar na seleção, porque com ele tudo fica mais fácil. Para completar, Rafinha ainda falou que precisamos cuidar do Neymar. A gente precisa dar carinho para o Neymar, cuidar dele, tem que cuidar do cara, é o melhor jogador que nós temos. A gente precisa cuidar um pouco mais do Neymar, principalmente a imprensa brasileira, precisa ter um pouco mais de paciência, batem muito nele. Meus amigos, o que vocês pensam a respeito da declaração do Rafinha, falando que temos que cuidar mais do Neymar, porque sem ele vai ser foda ganhar a Copa do Mundo, vai ser muito mais difícil. Obviamente, né, muitas respostas aconteceram a esse comentário do Rafinha, e uma das mais interessantes foi a do craque Neto. Se liga no que ele falou. Hoje eu tava vendo, né, um ex-jogador, não vou falar o nome dele, não vou dar moral também. Ele dizendo que a imprensa tem que ser, a imprensa tem que ser legal com o Neymar. Vai cair. Você assistiu o Cristiano Ronaldo hoje? Hein? Você assistiu? A imprensa não tem que ser boazinha com o Neymar, não. Ela tem que ser justa. Porque vocês são paga-pau, campeão de paga-pau. O Neymar tá mais de 100 dias sem jogar e vocês ficam puxando o saco desse cara. Agora o Cristiano Ronaldo tava jogando aonde? Perdeu o pênalti e fez um golaço. Ninguém tem que ser bonzinho. Inveja, nós ex-jogadores temos inveja do Neymar quando nós criticamos, ou você que é um paga-pau do cara? Paga-pau de jogador. Paga-pau mesmo. Falar que a imprensa, que nós ex-jogadores que criticamos o Neymar, ou quem critica, tem inveja dele. Vai procurar sua turma, rapaz. Ontem o Real Madrid venceu o Getafe por 1-0 e o único gol foi marcado por Mbappé aos 80 minutos. Após 9 rodadas, os merengues lideram a tabela com 24 pontos. Barcelona tem 22, Villarreal 17 e Atlético de Madrid completa o G4 com 16. Mbappé é o artilheiro com 10 gols, seguido por Julian Álvares com 6. Manchester United visitou o Liverpool e conseguiu vencer por 2-1. Mbeumo marcou o gol mais rápido desta temporada da Premier League com apenas 62 segundos. Gakpo deixou tudo igual aos 78 minutos e depois Harry Maguire apareceu para fazer o gol da vitória. Essa é a quarta derrota consecutiva do Liverpool, algo que não acontecia com o clube desde 2014. E também tenho que falar que é a primeira vitória do United lá em Anfield desde 2016. Quem tá com sorte também é o torcedor do Manchester, né, que prometeu só cortar o cabelo quando tivesse 5 vitórias consecutivas. E agora ele está apenas a 3 vitórias de conseguir cortar a cabeleira. Tottenham levou uma virada em casa do Aston Villa e perdeu por 2-1. Bentancur abriu o placar aos 5 minutos e depois os visitantes viraram com gols de Rogers e Buendia. Arsenal lidera a tabela após 8 rodadas, tendo 19 pontos. Manchester City tem 16, Bournemouth e Liverpool têm 15 pontos cada. Chelsea é o quinto colocado, Tottenham o sexto e Manchester United é o nono. Haaland é o artilheiro com 11 gols, seguido por Semenyo com 6. Milan é o novo líder da Série A, pois ontem venceu de virada por 2-1 a Fiorentina, com direito a 2 gols de Rafael Leão. Já a Juventus visitou o Como e perdeu por 2-0, e os gols foram marcados por Kempf e Nico Paz. Após 7 rodadas, Milan lidera com 16 pontos,
Inter, Napoli e Roma têm 15 pontos cada. Ricardo Orsolini é o artilheiro com 5 gols, seguido por Pulisic e Nico Paz com 4 gols cada. Vitor Roque vem jogando muita bola pelo Palmeiras, onde marcou 13 gols nos últimos 15 jogos e vem sendo destaque no ataque ao lado de Flaco Lopes. Por conta disso, ele deve ganhar uma nova chance na seleção brasileira com Ancelotti em novembro. O jornalista Marcel Rizzo, do Estadão, informou que o técnico já tem uma lista encaminhada para a Copa de 2026 e fará apenas mais alguns testes em novembro, com Vitor Roque devendo ser lembrado pelo italiano. E vale a pena dizer que ele estava na pré-lista do mês de outubro. Completando a respeito do atacante do Palmeiras, o portal Ficharres informou que o Chelsea está de olho em levá-lo de volta ao futebol europeu ano que vem e promete continuar observando ele nesta reta final da temporada. Se os Blues realmente forem querer o atacante do Palmeiras, é bom prepararem os bolsos, porque com certeza ele vai custar muito mais caro do que os 25 milhões de euros gastos junto ao Barcelona quando o compraram. West Ham é outro clube de olho. Meus amigos, então Chelsea tá de olho em mais um jogador do Palmeiras e vamos ver se realmente uma proposta vai acabar chegando. Flaco Lopes e Vitor Roque estão jogando muita bola e com certeza boas propostas devem chegar. Em relação à seleção brasileira, você aí acha que tá na hora do Vitor Roque ganhar um teste antes da Copa do Mundo? Comenta aí, tá bom? Esse foi o vídeo desta segunda-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.